Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos e amados irmãos e irmãs, o tafsir, inshallah, que hoje no Salat al-Tarawih foi recitado, começamos a falar praticamente ontem dessa grande passagem que foi a passagem de Tabuk. A Batalha de Tabuk. A Batalha de Tabuk foi uma batalha muito importante no Islã, foi muito difícil, é uma história muito longa e os livros de Hadith e de Corão estão repletos dessa passagem. Aqui, por exemplo, nessa Surah At-Tawbah, ao começar o 11º juz, Jalla wa Ala fala acerca desse incidente. Era uma batalha difícil, muito calor, um trajeto muito longo. Aqui Allah Ta'ala fala sobre a situação dos hipócritas que não conseguiram sair nessa expedição com Habib Muhammad alayhi salam. Aqui Allah Ta'ala depois fala acerca de alguns. Um deles foi, por exemplo, Abu Lubaba. Abu Lubaba foi um sahabi que ele, e de acordo com algumas narrações, 6 ou 7, eles não foram para a Batalha de Tabuk e ficaram em Madinatul Munawwara. Então, quando o profeta al-Islam voltou, eles o que fizeram? Eles se amarraram nos pilares aqui de Madinatul Munawwara. Masjid al-Nabawi, por exemplo, aqui tem vários pilares. E a um pilar está escrito Abu Lubaba. Abu Lubaba, por quê? Porque foi esse pilar que esse sahabi se amarrou. E ele disse, até que o profeta de Allah alayhi salam não passar por aqui e me tirar daqui, eu não vou sair daqui. O profeta alayhi salam passava por ele, por seus companheiros, e ele dizia, eu não posso fazer nada até que Allah Ta'ala não revele algo. Mais tarde, Allah subhanahu wa ta'ala revelou esta ayah do Corão dizendo: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. E os outros companheiros do profeta alayhi salam, eles juntaram os seus pecados com boas ações. E os outros اعترفوا بذنوبهم, melhor dizendo, reconheceram os seus pecados. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. Misturaram boas e más ações. Essas boas ações reconheceram o erro, e mais ações por não terem saído na batalha, pois Allah diz: Asallahu an yatuba alayhim. É bem provável que Allah os perdoará, porque Allah é o perdoador. Queridos irmãos, esta ayat aqui, subhanallah, serve de consolo para muitos de nós. Mas atenção, não é para a gente fazer isso que eu vou agora aqui falar e confiar nesta ayat. O que é que Allah subhanahu wa ta'ala diz? Há muitos que misturam boas e mais ações. Boas e tem boas ações, mashallah, mas também tem mais ações. Que é o nosso caso, todos nós, aliás, acho que as nossas más ações superam as nossas boas ações. Então, a esperança que a gente tem, Allah diz: Asallahu an yatuba alayhim. Quem sabe, por causa daquelas boas ações, Allah irá pagar aquelas más ações. Então, os comentadores do Corão dizem, isto é um ayat geral para todos, que praticam bem e também escorregam e praticam o mal. Não percam a esperança de Allah subhanahu wa ta'ala. E eu peguei precisamente esta ayat, porque às vezes a pessoa pode pensar, será que só no mês de Ramadã, se eu cumprir as ordens de Allah, Allah vai me perdoar, enquanto todo um ano eu fui uma pessoa pecadora? Às vezes o Shaitan brinca assim conosco. Às vezes a pessoa pensa, eu durante 40 anos da minha vida não fiz solá, 40 anos da minha vida andei em todo tipo de discoteca, será que agora, últimos anos, Allah vai me perdoar? Será que tantos anos da minha vida eu andava de sainhas apertadas, agora vou usar hijab, Allah vai me perdoar? Atenção, meu querido irmão e irmã, Asallahu an yatuba alayhim. Não perca a esperança, Allah subhanahu wa ta'ala. Como Allah ta'ala perdoou Abu Lubaba e os seus companheiros, vamos fazer essa intenção. Vamos nos não amarrar nos pilares do masjid, mas sim, vamos fazer o tawba, inshallah ta'ala. Fica ao lado do pilar do masjid, por que não? Fala, Allah, eu misturei pecados e boas ações na minha vida. Allah, meu passado foi um passado com muitos pecados. Mas Allah, como tu disseste no Corão, que aqueles que misturaram boas ações e mais ações, é bem provável que Allah Ta'ala os perdoe. Quando o Habib Muhammad alayhi salam, quando o profeta alayhi salatu wassalam, ele foi para Mi'raj. Quando ele foi para Mi'raj, então ele passou por um grupo de pessoas. A parte de cima para baixo, a parte da cabeça até o umbigo eram lindos, e de baixo eram feios, tinham
há duas imagens assim no seu próprio corpo. Quando perguntou Jibril alayhi salam quem são esses, foi informado que são aqueles do seu umat que praticam boas ações e más ações. Há esperança porque por causa das boas ações Allah os venha perdoar. Subhanallah. E neste mesmo ayat Allah Ta'ala diz à frente que ayat, este ayat mexe comigo. Quando Allah Ta'ala diz, Subhanallah, oh meu irmão, oh minha irmã, nós que somos pecadores, olhem para o Coran, não perca a esperança em Allah. Por quê? ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. Allah. Não sabem por acaso que Allah Ta'ala aceita o perdão dos seus servos. Oh meu Allah. Não sabem que Allah Ta'ala aceita o perdão dos seus servos. Vamos aproveitar agora o mês de Ramadã, inshallah, do fundo do coração e a gente fazer o tauba sincero, inshallah Ta'ala. Pois Allah mencionou também nessa mesma batalha, haviam 3 homens que não foram para a batalha. Ka'b bin Malik, Hilal bin Rabi, Murari bin Rabi e Hilal bin Umay. Ka'b bin Malik, Hilal bin Umay e Murari bin Rabi. Eles também não foram para essa batalha e Allah Ta'ala os perdoou mais tarde porque foram sinceros com Tauba. Então a gente aprende que quando a pessoa realmente é sincero no seu Tauba, Allah Subhanahu wa Ta'ala perdoa esta pessoa. Agora, meu querido irmão e irmã, quais são os requisitos do Tauba? Quando é que o nosso Tauba será aceito perante Allah Subhanahu wa Ta'ala? Há várias condições que os ulamás traçaram para o nosso tauba ser aceite. Eu sei que no mês de Ramadã, muitos de nós fazemos tauba, a gente chora perante Allah Subhanahu wa Ta'ala. Então, quais são os requisitos? Como tauba funciona? Então, inshallah ta'ala, no próximo tafsir, irei mencionar os requisitos de tauba. Vamos aproveitar a ocasião. Wallahi, quem de nós está vivo é uma chance de fazer tauba. Uma lágrima, meu irmão, que você deitar, minha irmã, que você deitar, quem sabe vai apagar anos de pecados, inshallah. Aproveitemos, wallahi. Queridos irmãos e irmãs, espero que as nossas baterias estejam já quase 100% carregada já. Passamos praticamente uma dezena do mês de Ramadã. O tafsir hoje praticamente no Salat al-Tarawih foi recitado a partir da metade do 13º juz até ao último quarto do 14º, praticamente o Surat al-Ra'd, o Surat al-Ibrahim, o Surat al-Hijr. Mas eu 2-3 dias vinha falando, roubei um pouco mais tempo por causa do Tauba, dos ayats, dos versículos que a gente estudou e escutamos sobre o Tauba. Inshallah, na última dezena irei focar mais sobre o Tauba, inshallah ta'ala. No Surat al-Tauba também há um ayah que eu gostaria de focar, em que Allah subhanahu wa ta'ala diz: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Em que Allah Ta'ala diz aos crentes: temam Allah Subhanahu wa Ta'ala e permaneçam na companhia dos piedosos. Aqui é um ponto importante que os comentadores do Corão deduzem, dizendo que Allah diz para temer Allah e Allah ordenou que a gente ficasse na companhia dos piedosos. Deduzem o seguinte, que para a pessoa obter taqwa e o verdadeiro temor de Allah Subhanahu wa Ta'ala, é necessário a pessoa ter boa companhia. Ter boa companhia. Esse é um tema em si mesmo, boa companhia, má companhia, a amizade no Islã. É algo que realmente temos que ter muito cuidado. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou no hadith: Al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Que o homem seguirá os passos, seguirá a religião do seu amigo. Então vejam quem você toma como amigo. Portanto, é importante ser prudente na escolha dos amigos, tanto para os homens, assim como para as mulheres. E isso de ambiente e companhia, meus queridos irmãos e irmãs, não é só para os jovens, não. Os mesmos mais velhos, se a gente tiver um amigo que talvez ele esteja envolvido em negócios proibidos no Islã, está lançado. Então ele vai também dar essa dica ao seu amigo que, olha, por que você não abre essa bolada? Eu estou bem lançado. Então ele vai levar você para o inferno. Portanto, a amizade é muito, muito importante no Islã. Nós já falamos acerca da amizade no Islã detalhadamente. Há várias passagens
que Allah subhanahu wa ta'ala também conta no Sagrado Corão sobre a amizade. Estar na companhia de bons amigos. Como a gente está a fazer um tafsir resumidamente, fica complicado a gente falar acerca disso, mas há um ayat no Surat As-Safat, no 23º juz do Sagrado Corão, em que Allah subhanahu wa ta'ala diz que no dia de Qiyamah, quando os residentes do país estiverem no Jannah, então haverá uma conversa entre os amigos aí. Um deles dirá: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Um deles irá perguntar: إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. Eu tinha um amigo aqui no mundo, eu tinha um amigo no mundo. يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. Ele falava para mim: você acredita que quando a gente morrer e a gente estiver em pó e areia, transformados em pó, será que a gente será retornado? Esse amigo falava para mim, eu costumo traduzir da seguinte maneira para vocês entenderem melhor. Ela é aquela amiga que eu tinha no mundo, meu Allah, que ela falava para mim, com esse calor, andar toda tapada, mas que sofrimento esse? Tu és tão linda, por que tens de andar tapada? Não podes ir para usar um fato banho para a piscina, para a praia. Estás a perder, és muito jovem. Essa barba para quem? Para um homem. Eu tinha um amigo que falava para mim isso, que toda hora na mesquita, toda hora solá. Se eu tinha esse amigo, ele dizia para mim: será que você acredita mesmo que há ajuste de contas? Ele falava: cara, cadê esse amigo? Então Allah Ta'ala diz no Corão: ele vai espreitar, fara'ahu fi sawa'il jahim. Aquele amigo estará a arder no fogo, subhanallah, estará bem no meio do fogo. Esse amigo dirá: tallahi in kitta la turdin walawla ni'matu rabbi lakuntu min al-muhdarin. Por um triz ele teria me desviado. Por um triz eu teria tirado o meu hijab por causa dela. Por um triz eu podia ter feito aquilo por causa dele. Por um triz eu estaria na droga por causa dele se Allah não me salvasse. Portanto, má companhia será motivo de arrependimento no dia de Qiyamah. Há outra passagem sobre má companhia também que inshallah irei contar posteriormente. E a gente terminou o Surah At-Tawbah com aquele ayat em que Allah Ta'ala diz sobre o nosso Habib sallallahu alaihi wasallam: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Que veio para vocês um profeta de vós mesmos que vocês conhecem a linhagem dele, onde é que ele andava, onde é que ele saía. Ele é uma linhagem pura. Azizun alayhi ma anittum. Dói para ele aquilo que vos aflige. Subhanallah. Nosso profeta alayhi salam ficava triste, ficava com dor se o seu ummat passasse por algo de errado. Imaginemos agora como deve estar o coração do nosso Habib com toda a tragédia que o seu ummat esteja a passar. Azizun alayhi ma anittum. Ele ficava triste, doía para ele aquilo que o seu ummat passasse em termos de dificuldade. E harisun alaykum. Ele quer que vocês abraçam o Islã. Ele tem muita vontade e desejo que vocês cumpram as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E bil mu'minina ra'ufur rahim. Ele é muito compassivo e bondoso para com os crentes. Subhanallah, aqui há várias passagens, como eu disse, tafsir é uma coisa, um mar de conhecimento. Se eu for aqui a elaborar, iremos levar muito tempo. É suficiente para dizer que certa vez nosso Habib Muhammad alayhi salam encontrou-se com um camelo. O camelo olhou para ele, o profeta alayhi salam olhou para o camelo simplesmente começou a deitar lágrimas. O profeta alayhi salam entendeu aquilo, perguntou: cadê o dono desse camelo? O dono foi chamado e disse que: olha, o teu camelo reclamou que ele está a ser sobrecarregado. Vocês estão a dar muito trabalho ao seu camelo. Ele era rauf, era bondoso e tinha pena dos animais, tinha pena da humanidade. Portanto, ele não foi só bondoso para com os seres humanos, foi bondoso para com todo mundo. Esse é um exemplo muito pequeno de quem? De Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aí a gente terminou praticamente o Surah At-Tawbah. Inshallah, talvez hoje mesmo ou posteriormente amanhã, iremos fazer também um breve tafsir dos surahs que a gente está a faltar aqui, que é o Surah Yunus, o Surah Hud, o Surah Yusuf. Praticamente temos tido lições diárias, como eu disse.
que as lições estão a passar em simultâneo com o canal Iqra TV, portanto iremos também, inshallah, postar aqui algum tafsir. Rogamos e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala faça que a gente entenda o Corão, pratiquemos o Corão, inshallah ta'ala. E hoje, noite de Jumu'ah, segunda noite do mês de Ramadã, queridos irmãos, é uma noite ímpar. São apenas 4 Jumu'ahs. Nós somos os maiores sortudos do mundo. Presenciamos o Ramadã, estamos a apreciar sexta-feira, estamos a jejuar. Subhanallah, é momento de extrair do tesouro de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nos conceda tawfiq, inshallah. Lembre de mim nos vossos preciosos duás e de todo o ummat do nosso Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Queridos irmãos e irmãs, hoje tivemos um ligeiro atraso no comentário do tafsir, mas só para ultimar o tafsir que a gente havia feito ontem, que era sobre o Tawbah. Nós demos algumas virtudes de Tawbah e os atos que Allah subhanahu wa ta'ala chamou pelo Tawbah. Existem algumas condições para o Tawbah, para que o nosso arrependimento seja aceito por Jalla wa Ala. Existem algumas condições. Imam Nawawi rahimahullah, no seu livro Riyad al-Salihin, ele mencionou algumas. Uma das condições é an yuqli' anil ma'siyah. Para o nosso arrependimento, esse mês de Ramadã, todo mundo, mashallah, faz o Tawbah, chora perante Allah subhanahu wa ta'ala. Mas a primeira condição, meu querido irmão e irmã, é a pessoa abandonar o pecado. O pecado que a pessoa está a fazer, abandonar de imediato aquilo. Essa é uma das primeiras condições. Cada um vê o pecado, se a pessoa está envolvida no adultério, apagar os nomes estranhos dos rapazes, das meninas, das moças. O vício que a pessoa tiver, abandonar por completo. A gente normalmente, quando chega Ramadã, eu costumo dar aquele exemplo, a gente põe um pause nas nossas coisas e após o Ramadã a gente continua. Esse Tawbah não será aceito, não é Tawbatan Nasuha. Tawbatan Nasuha é um Tawbah sincero que requer essas condições, então abandonar o pecado. A segunda coisa é an yandima ala fi'liha, é a pessoa ter vergonha do ato que a pessoa fez. Ter vergonha do pecado que a pessoa fez. E Allah, como é que eu fiz aquilo? Está a pessoa no remorso, na solidão. Como vê no hadith, an-nadamu tawbah, o remorso é um arrependimento. Hoje, infelizmente, a gente peca e a gente não fica com remorso daquilo que a gente fez. E a terceira condição é an ya'zima alla ya'uda ilayhi abada, ter uma firme intenção de nunca mais voltar a praticar este pecado. Então, abandonar o pecado, ter remorso e vergonha daquilo que fez e ter uma firme intenção que nunca mais voltará a praticar este pecado. Se a gente assim o fizer, inshallah ta'ala, então o nosso Tawbah será aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. É dito, prezados irmãos, que algumas coisas são piores que o próprio pecado. Algumas coisas são piores que o próprio pecado. Uma das coisas é al-istibshar. Prestem atenção, nisto é muito importante. Al-istibshar. O que é istibshar? A pessoa gabar do pecado que ele fez. Vem no hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Todo o meu ummat será perdoado, a não ser os mujahirun. Disseram, o mensageiro de Allah, quem são os mujahirun? O nosso Habib sallallahu alaihi wasallam disse: são aqueles que durante a noite, na calada da noite, cometem um pecado. Allah subhanahu wa ta'ala tapou aquele pecado, ninguém sabe. E ele na manhã seguinte vai informar a todo mundo o pecado que ele fez. Acontece conosco, entre amigos, dia seguinte, a gente no serviço, na faculdade, a gente, mano, ontem à noite perdeste. Sabes quem apareceu? E vice-versa. Sabe onde é que a gente foi? Aquela discoteca, quando você saiu, o chilling começou depois das 1 madrugada. Então a gente gaba daquele pecado. Esteja a ver aquele moço que mora em Portugal, ele esteve cá na beira. Subhanallah, ele não sabe o que aconteceu, o que é que ele trouxe para mim. A gente gaba daquele pecado que Allah perdoou. Isso os ulama consideram, al-istibshar é pior que o próprio pecado. A segunda coisa é, meus queridos irmãos e irmãs, que é pior que o próprio pecado, al-ightirar. A pessoa entra na decepção, como nada aconteceu com ele. Eu nunca fiz Salatul Fajr, eu estou envolvido nos juros, eu faço isso e aquilo, mas olha a minha vida, tenho um bom emprego, trabalho bem, estou bem casada e por aí em diante. Então, como nada de mal acontece consigo, mesmo você desobedecendo Jalla wa Ala, então retirar, você fica na decepção. A terceira coisa, que é pior que o próprio pecado, é al-israr. O que significa israr? A pessoa continua pecando. É por isso que é dito pecados pequenos. Se a pessoa continuar a pecar, tornar-se grandes. E
A outra coisa que é pior que o próprio pecado, qual é? É a pessoa sentir triste por não ter pecado. E isso acontece muito. Então os amigos contam como é que foi a balada e você fica, puxa, eu perdi. Então você fica triste por não estar lá. Sabes o que aconteceu em Dubai? Nossa, foi altamente. Sabes o que aconteceu em Belém? Então você fica triste por não ter pecado. Isso é pior que o próprio pecado. Portanto, essas são algumas condições de Tauba. Inshallah, ao longo do mês de Ramadã, principalmente na última dezena do Ramadã, eu irei detalhar, inshallah, mais acerca do Tauba, o que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para aqueles que realmente pedem perdão. Portanto, vamos aproveitar, inshallah, o Tauba sincero. Então, no fundo do nosso coração, agora todos, inshallah, ela olha para o seu coração, o que é que você fez no passado, e lá bem no fundo, aquele pecado que ninguém sabe, vamos falar astaghfirullah, astaghfirullah. Ela, como é que eu fiz aquilo? Eu, onde é que eu estava com a cabeça? Inshallah, vamos falar isso, inshallah, e vocês vão notar que Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar os nossos pecados, inshallah ta'ala. Então vamos todos falar do fundo do coração, com toda a sinceridade, como eu falei ontem, aquele hadith do profeta alayhi salatu wassalam, que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa uma das pessoas que terá a sombra do trono de Jalla wa Ala, e rajulan dhakara Allah khaliyan fafadat aynah, é aquele homem que recordou de Allah subhanahu wa ta'ala na solidão e ele deitou lágrimas. Essa pessoa será perdoada. Então cada um vai, pensa naquele pecado. É assim que a gente tem que fazer no mês de Ramadã, e não só fora do Ramadã. Quando a gente recorda do nosso pecado no seu musalla, vai vendo o seu passado, vai vendo o que é que você fez de errado e conversa com seu Allah, astaghfirullah, astaghfirullah. Inshallah, desta maneira Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar os nossos pecados. Nós, prezados irmãos, hoje leu-se, começou-se a ler o Surat Yusuf e terminou-se praticamente toda a recitação do Surat Yusuf no Salat al-Tarawih. Então, inshallah, o Surat Yusuf nós iremos dar, talvez a partir da manhã, em séries, inshallah. É uma gravação que está sendo feita em simultâneo com o canal Iqra. Então iremos também, inshallah, postar aqui a conversa do Surat Yusuf, inshallah ta'ala, muito interessante, inshallah. Iremos também depois dar continuidade aos outros ayats do Coran. Queridos irmãos e irmãs, houve alguma dúvida na lição de hoje acerca do Tauba sincero, em que nós falamos que algumas coisas são piores que o próprio pecado. Há algumas coisas que a pessoa faz e aquilo perante Allah subhanahu wa ta'ala é pior que o próprio pecado. Uma das coisas que nós falamos era al-ightirar. Isso é, a pessoa entra em decepção. Que sentido? A pessoa vai pecando, mas como não vê nada de mal acontecer consigo, ou podemos dizer que a pessoa entra numa ilusão, ele fica iludido, que pronto, não estou fazendo o meu salat al-fajr, o meu dia corre bem, eu estou envolvido com juros e a minha vida ainda corre bem. Então, isso que Allah Ta'ala irá castigar, não estou vendo na minha vida. Então, ele vai ficando iludido com as boas coisas que acontecem na vida dele. Então, isso é um sinal da parte de Allah Subhanahu wa Ta'ala que cedo ou tarde ele terá que pagar pelo seu pecado. Portanto, ficar nessa ilusão que Allah Subhanahu wa Ta'ala não irá castigar, que tudo de bom acontece comigo. Às vezes a pessoa pensa assim, que olha, aquele que reza, aquele que faz os seus salats, etc. Olha, ele não tem bom emprego, a vida dele não está bem, e eu que não faço estou muito bem que ele. Nós vemos no mundo em que a gente vive, os muçulmanos sofrem em muitos cantos do mundo, enquanto que aqueles que não obedecem a Allah Subhanahu wa Ta'ala estão numa maravilha. Então, isso chama-se o que? A pessoa fica iludido. Então, pensar desta maneira é pior que o próprio pecado, que eu vou pecando como nada aconteceu comigo, então qual é o stress? Então, essa é basicamente a interpretação dessas coisas que são piores que o próprio pecado. Outras coisas nós já mencionamos. Allah Subhanahu wa Ta'ala facilite para nós que sejamos realmente aqueles que a gente faz um tauba sincero. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.